E hoje vamos falar sobre conhecendo o portal do condomínio no âmbito de bens patrimoniais, estoque e manutenção. Então vamos iniciar com o item bens patrimoniais. Então vamos lá. Você sabe o que significa bens patrimoniais? Hoje conhecido como inventário, os condomínios têm uma listagem de todos os patrimônios de dentro do condomínio. Mas o que seriam esses patrimônios? São todos os itens que o condomínio tem como posse: cadeiras, bicicleta, todos os itens, né, físicos de dentro do condomínio, onde podem estar localizados em espaços sociais ou itens externos do condomínio também. Então vamos lá. Aqui na minha opção de menu bens patrimoniais, eu tenho a opção de colocar o patrimônio, direcionar esse patrimônio a um espaço social ou simplesmente dizer que ele é um item decorativo do hall. Eu posso colocar essa informação também, que ela é muito importante, essa listagem, para que as próximas gestões também. E quando existir algum tipo de sinistro dentro do condomínio, né, o roubo de alguma coisa estragou, que isso é por decorrência do tempo também, quando for comprar o patrimônio, a gente consiga colocar um item semelhante ou igual àquele patrimônio que já existia dentro do condomínio. Então, aqui é onde eu cadastro todas as informações. E dentro do sistema é possível a gente colocar dentro de uma planilha para a gente exportar a informação aqui também, tá? Para ficar mais fácil para vocês. O restante dos direcionamentos para falar de qual espaço que é, esses detalhezinhos é por o sistema mesmo, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui a gente consegue adicionar através do botão adicionar em azulzinho. Colocamos o descritivo do patrimônio, então podemos colocar aqui que a gente tem o patrimônio como bicicleta, porque o condomínio fornece bicicletas comunitárias para os condôminos. Então, eu vou informar qual que é a marca, então eu vou colocar marca Holly. Consigo colocar um modelo, então o modelo é o N3, identificação. Então, se tem aquelas tagzinhos de patrimônios também, então vou colocar aqui o patrimônio 001. Qual que é a quantidade? Tem 5 bicicletas, está ativo no momento. A nota fiscal deu o valor de R$ 6.000. Aqui o valor total da nota, então deu 12 mil. E data da nota, vamos colocar do dia de hoje. Vale ressaltar que aqui é um exemplo, tá, pessoal? Então, 2024. E o descritivo do patrimônio. Então, aqui eu posso colocar um descritivo qualquer, características daquele patrimônio. Então, eu tenho bicicleta das cores vermelhas, tá? Então, aqui eu coloco um descritivo. E aqui eu posso associar esse patrimônio a algum lugar. Então, eu posso associar esse patrimônio, por exemplo, ao bicicletário, porque o condomínio deixa disponível no bicicletário todas essas bicicletas, né, que é de ação comunitária. Então, aqui a gente tem vários espaços sociais, que vocês configuram lá em espaços sociais. Então, quando já está atribuída, vocês vão vir aqui e só associam ele a um espaço. Então, eu vou dar um exemplo aqui, quadra de tênis. Ou especifique algum lugar específico dentro de todo o condomínio, tá? E dá um concluir. A partir deste momento, ele se torna um patrimônio de dentro do condomínio. Eu consigo também, depois que eu salvo essa informação, ele aparece essas informações aqui. Eu quero associar esse patrimônio a um prestador de serviço? O que significa? Quem faz a manutenção desse patrimônio é a empresa Jardim Plus, tá? Porque aqui eu consigo colocar um responsável por cada coisinha. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui que é a caixa d'água. Então, eu vou colocar que o prestador responsável é o zelador. Então, toda vez que tiver alguma interação em relação a este patrimônio ou esse espaço, eu automaticamente lá no perfil do zelador ele vai receber um indicador, tá? Daquela informação. E eu consigo também colocar imagens desse patrimônio, tá? Então, eu dando um voltar aqui. Então, a gente já aprendeu como que cadastra e edita um patrimônio. E aqui eu consigo fazer uma busca de um patrimônio. Então, por exemplo, eu quero buscar todas as cadeiras disponíveis no condomínio. Vou dar um pesquisar. E aqui ele vai listar só as cadeiras disponíveis e onde estão associadas. Então, tem a cadeira Amora, que está associada à piscina 1.
A cadeira móvel está direcionada à raia 1, a outra à raia 2, a salão de festas e churrasqueiras. Então, aqui eu tenho todos os patrimônios já cadastrados dentro do condomínio. E eu consigo visualizar também os patrimônios e fazer uma edição caso for necessário, ok? Automaticamente, esses bens patrimoniais estão direcionados ao âmbito de manutenções. Então, nós vamos aqui em manutenção predial, que a manutenção predial, ela tem dois ambientes. O que significa? Ela tem a manutenção preventiva e a manutenção corretiva. O que é manutenção preventiva? Manutenção preventiva vem de prevenção. Então, o que significa? Toda manutenção de preventiva é aquela manutenção, por exemplo, de limpeza da caixa d'água. Então, a cada 6 meses é necessário fazer a manutenção. E no sistema a gente tem a opção de toda vez que a gente cadastra essa manutenção periódica, né? Os responsáveis por aquela manutenção são comunicados dentro do sistema da ConnectCom, através do aplicativo, né, da ConnectCom, através do sistema, que é o ambiente onde a gente está falando agora, que é o connectcom.net / o nome do seu condomínio, e também por e-mail. Então, vai ser notificado por todos os lugares. E se você tiver SMS também no seu condomínio, vai ser notificado por lá também. Então, assim, todas as manutenções são atualizadas periodicamente por aqui, tá bom? Assim, toda a gestão fica comunicada de tudo que está acontecendo. Então, eu consigo vir aqui e registrar também uma preventiva, que é uma limpeza da caixa d'água, uma manutenção do jardim do condomínio, e eu consigo colocar recorrências dessas atividades a partir também de um checklist que o próprio zelador pode estar executando, ou o manutencista do condomínio. Então, aqui em gerenciamento de atividades, eu consigo colocar a atividade e qual que é a recorrência. Se é diária, se é semanal, mensal, anual, a cada 2 anos, a cada 3 anos, 4 anos, 5 anos e assim sucessivamente. A responsabilidade por esse acompanhamento é o zelador. E quem que é o responsável operacional? Vou colocar que é o engenheiro. Então, eu vou colocar engenheiro aqui, tá? E aqui eu consigo colocar arquivos também em relação a essa manutenção. Então, por exemplo, se eu tenho um contrato de manutenção com uma empresa, eu consigo, a partir daquela manutenção que eu criei, vamos dar um exemplo aqui, a avaliação de bomba de recalque, eu consigo colocar um contrato vinculado a ele. Olha que legal. Então, toda vez que eu acesso a manutenção, eu consigo ver o contrato daquele responsável pela manutenção. E também consigo ver qual que é o período vigente daquele contrato. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa Facilities, uma empresa onde eu contratei uma manutenção que ela tá ativa por 2 anos. Então, quando chegar perto do vencimento ou renovação, né, naquele contrato, o sistema vai me avisar. Falar, Renata, o contrato vai expirar, então vai ter que realizar uma renovação automática dele. E ele fica me avisando até eu fazer alguma interação naquele documento, tá bom? Então, isso é muito legal para todo mundo ficar na mesma página. Então, aqui eu consigo visualizar a recorrência, os status, se está ativo ou não, consigo colocar imagens também daquela manutenção, gerar uma corretiva daquela manutenção. Então, se, por exemplo, deu problema realmente na parte de AVCB, eu tive que fazer uma corretiva em cima dela. Então, eu venho aqui e acrescento uma corretiva em cima daquela manutenção preventiva, tá? Eu consigo fazer isso também. Eu posso declarar aqui qual que é o defeito, né, para estar fazendo essa correção imediata. Qual que é o local, o tipo, a prioridade, a data prevista do conserto, e se existirem outras informações eu posso acrescentar aqui também. E todas essas informações ficam ativas para todo mundo do condomínio visualizar essa informação e acompanhar, tá bom? Aqui também é importante, o meu responsável pela manutenção, o meu zelador, eu consigo, todas as ações que tiverem aqui, eu consigo colocar checklist de atividades a partir também de uma documentação que eu posso inserir por aqui, das atividades realizadas. Aqui, de tudo que foi concluído ou não, tá? Ele aparece todas essas informações dentro do condomínio, que vocês podem gerar relatórios depois e apresentar para os moradores do condomínio. Ou simplesmente eu enviar um aviso e comunicado dentro do condomínio, tá? Então, todo mundo fica avisado de tudo que está acontecendo, tanto a administração como os moradores do condomínio. Belezinha? Então, o próximo item que agora nós vamos falar é a parte de estoque. O que significa a parte de estoque? No ambiente de estoque, nós vamos falar sobre o controle de entrada e saída de produtos
produtos como produtos de limpeza, produtos que são utilizados em obras do condomínio, todos os tipos que nós temos aí dentro do condomínio, desde um coador, que é feito o cafezinho da tarde aí dos nossos colaboradores do condomínio, como também os produtos que são utilizados em obras internas, ok? Então, aqui no nosso primeiro aba, nós temos a módulo de estoque, temos uma legenda aqui, que está classificado como ok, 80% do mínimo de estoque, alerta, tudo que está em laranjinha, e crítico, tudo que está em vermelho. Então, o que é crítico? Crítico, nós colocamos uma média, que é o mínimo que tem que ter dentro do meu estoque. Então, para eu considerar um estoque ok, eu classifico. Então, dentro do condomínio, por exemplo, eu tenho que ter na minha cozinha 10 detergentes, certo? É o total de produtos que eu tenho que ter dentro da cozinha, são 10 detergentes. Quando chegar a 5 detergentes, ele vai estar em módulo alerta, que é o mínimo que eu tenho que ter. Quando chegar a 2 detergentes, ele vai estar como crítico. Então, significa que eu tenho que comprar aquele produto, tá? Então, essa classificação eu faço diferenciado para cada produto, ok? Então, por exemplo, eu coloquei aqui na classificação a impressora. Então, é um material de escritório e a quantidade mínima é 1. Ou a quantidade mínima é 2. Quando chegar 1, se torna crítico. Aqui é a garrafa térmica, a quantidade é 2. Quando chegar 1, se torna crítico. Então, eu vou mensurando essas informações a partir dos produtos. Então, aqui no meu dashboard, aparece todos os críticos, todos em alerta e quantos em ok. E a quantidade que se encontra dentro do meu estoque, tá? Então, todas as informações de dentro do condomínio fica nesse controle do meu responsável, que pode ser tanto um zelador ou alguém da administração, que fica entre controlar o que está entrando e saindo dentro do condomínio. Muito legal também é que esse estoque está vinculado à parte de manutenção e à parte de gestão de obras, onde todo produto utilizado, ele dá baixa aqui nesse ambiente de estoque, ou ele faz a inclusão também. Então, aqui aparece toda a aba de produtos, então eu consigo registrar o novo produto por aqui, coloco todas as informações pertinentes àquele produto, até imagens eu consigo colocar, e defino qual que é o estoque inicial, mínimo e máximo. A movimentação daquele produto, então todo produto eu posso fazer uma inclusão. Eu estou incluindo por quê? Porque foi um ajuste de estoque, uma compra de produto, uma doação. E por que ele foi removido? Pode ser pela mesma situação também. Quando eu dou aqui, eu justifico o que é. Se é um ajuste de estoque, devolução ou consumo interno. O relatório pertinente a todos os produtos, então eu consigo puxar quem fez a movimentação desses produtos durante o período. E aqui na configuração é onde eu falo, toda vez que chegar a nível crítico o meu estoque, eu quero ser avisado. E quem tem que ser avisado? E aqui eu cito quais são os responsáveis por ser avisado desses itens, ok? Então, aqui para finalizar o nosso módulo de estoque, então eu contei um pouquinho para vocês como funcionam os bens patrimoniais, como funciona o módulo de estoque e o módulo de manutenção. O módulo de manutenção tá ligadinho ao nosso último vídeo, que a gente falou um pouquinho sobre os atendimentos, onde quando o morador entra em contato conosco, a gente consegue criar uma manutenção a partir daquele atendimento aberto, certo? Então, vamos lá. Finalizando aqui o nosso webinar, nossa capacitação gratuita, onde durante todo o mês de abril nós vamos estar fazendo esse bate-papo de no máximo 30 minutinhos, onde vai ser muito legal para a gente fazer essa interação entre o time da ConnectCom e vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato com a gente aqui pelos comentários no nosso canal do YouTube ou por saque@connect.com, que o nosso suporte está online para vocês, tá bom? Então, até amanhã com mais um vídeo aqui.